Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Lei do Bem. Descubra como a inovação pode reduzir até 100% da sua carga tributária federal. Eu sou Carla Almeida, responsável pelo Departamento de Sucesso do Cliente da LOB, e será um prazer conduzir vocês nessa manhã para falarmos de um tema tão estratégico para empresas que querem unir inovação, competitividade e eficiência tributária. Hoje vamos mostrar na prática como a Lei do Bem pode ser aplicada na sua empresa e quais oportunidades existem para transformar projetos de inovação em redução de impostos. Antes de começarmos, só alguns recados rápidos. O evento será gravado e enviaremos um link para todos os participantes. Fiquem à vontade para enviar perguntas pelo chat durante as apresentações. Ao final, teremos um espaço exclusivo para responder as principais dúvidas. E para enriquecer ainda mais essa conversa, contamos hoje com um time de especialistas altamente qualificados. Vamos começar apresentando eles. Lilian Grace, CEO e diretora de tecnologia, especialista em transformação digital pelo MIT, engenheira agrônoma e com ampla experiência em projetos de PDI. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada, Carla. Rafaela Câmara, CCO e diretora comercial de Fomento, a PDID, mestre em engenharia de biosistemas, especialista em projetos de inovação no setor agrícola e ambiental. Catarine de Barros, COO e diretora técnica, mestre em Química, com forte atuação em classificação fiscal e caracterização de processos. Obrigada, Carla. Bom dia a todos. Francisco Siqueira, consultor tributário e professor, especialista em RPJ e CSLL, com mais de 10 anos de experiência em revisão fiscal e planejamento tributário. Bom dia, pessoal. Prazer. E nosso diretor, Gildo França, sócio e diretor da LOB Consultoria, contador e especialista em direito tributário, atualmente é conselheiro do Comitê de Empreendedores da Ancham Brasil e membro do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Possui ampla experiência em ICMS em âmbito nacional, com ênfase na aplicação de benefícios fiscais e redução de litígios tributários. Obrigado, Carlinha. E antes de passarmos as palavras para os nossos palestrantes, vale lembrar que a Lei do Bem é um dos principais instrumentos de incentivo à inovação no Brasil. Ela permite que as empresas invistam em pesquisas e desenvolvimento, possam deduzir esses investimentos do imposto de renda e até reduzir a carga tributária federal em 100%. Ou seja, é uma oportunidade de transformar inovação em economia real para a sua empresa. Aos palestrantes, sejam muito bem-vindos. Irei colocar a apresentação aqui, vocês podem ficar à vontade. Obrigado, Carla. Que baita apresentação, a apresentação da Carla aí eleva um pouco o nível da gente, enche de expectativas. Muito bom, pessoal, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Agradecer primeiramente ao tempo de vocês, o tempo da gente é muito precioso, a gente vai tentar fazer valer a pena esse tempo que vocês dedicaram para conversar um pouco com a gente, conversar, entender um pouco da Lei do Bem. Espero que tenha muitas perguntas, apesar que ontem e hoje a Carla já recebeu uma porrada de perguntas, o pessoal já, antes de participar do treinamento do webinar, já fez algumas perguntas, achei também muito sábio já tentar antecipar, né? Agradecer a Deus por esse momento. Eu queria agradecer também a Daiane, nossa supervisora. A Daiane, nossa supervisora de uma das verticais que a gente tem internamente aqui do Proteus, que me conectou com o Francisco no primeiro momento. A Seta, que é uma empresa conhecida nacionalmente, eu sempre já tinha ouvido falar, a gente da Lobby já tinha alguns projetos de Lei do Bem, com alguns players no mercado, e a Seta, quando veio com a gente com essa proposta de parceria, casou muito bem, pensando não só nos nossos clientes, mas como parceiros, e clientes também regionais que não são nossos, e empresas que não são nossos clientes. A gente achou muito prudente trazer um tema como esse, devido ao momento. Depois o pessoal vai falar um pouco do momento que é propício e oportuno para que falamos e definimos e até aplicamos a Lei do Bem ainda esse ano, 2025. Esse é um ponto muito importante que não pode deixar de ser dito, né? Pelo momento.
E falar um pouco do papel da lobby, esse papel que a gente tem não somente de atender nossos clientes, que é uma obrigação na parte tributária, contábil, mas esse papel também social, que é levar informação. Acho que quem está aqui regionalmente em Goiânia sabe que a lobby constantemente faz eventos, disponibiliza nosso auditório, nossa sede para receber palestrantes. Como a Carla falou, também sou membro conselheiro da Anshan. A Anshan constantemente, trimestralmente, faz eventos regionalmente. Já tive a oportunidade de receber a Anshan aqui 2 vezes. A última delas foi com o Durval Portela, que é um cara que também está representatividade nacional na parte de reforma tributária. E falando hoje da Lei do Bem, é um tema que alguns clientes já vinham me procurando sobre a Lei do Bem. Nós sabemos que na parte de imposto de renda sempre foi muito limitado a questão de planejamentos tributários. O PiscoFins, nós sabemos que tem inúmeras teses, inúmeras oportunidades, desde conceito de essencialidade e relevância, desde aproveitamento fiscal, classificação fiscal, mas o imposto de renda sempre foi um pouco limitado, né? Com a subvenção, muitas empresas surfaram a onda e usaram a subvenção muito bem, mas com o fim da subvenção começou a ter alguns declínios referente a planejamentos e planejamento tributário que pudesse reduzir a carga tributária. Então, a Lei do Bem, muitas empresas que antigamente tinham receio, não tinha essa comodidade assim de tentar trazer para dentro trazer para dentro das empresas a Lei do Bem. Com o fim da subvenção, a gente viu o imposto de renda e contribuição aumentando, porque não tinha exclusões ali. E a Lei do Bem, ela vem a calhar, né? Porque quando a gente vai estudar um pouco, é lógico que os especialistas são o pessoal da certa, mas eu sou muito curioso, né? E quando a gente vai estudar a Lei do Bem, você vê que praticamente quase toda empresa, ou posso afirmar que, sei lá, todas as empresas têm a oportunidade de aplicar a Lei do Bem. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Queria agradecer novamente o pessoal da certa, Francisco, todos os sócios envolvidos, demais pessoas. Estou muito feliz com essa parceria. Espero que a gente já traga frutos de imediatos. Como eu falei, tem muitos clientes da lobby, inclusive, que já querem fazer esse trabalho, e esse é o pontapé inicial, beleza? Vou atuar hoje como mediador aqui, vou passar a fala para vocês, que seja um evento muito bem proveitoso e que tenha muitas perguntas e que não termine por aqui. No final do webinar, a Rayane, que é nossa analista comercial, vai pegar o contato de quem tiver interesse, já vai tentar marcar reuniões para a próxima semana, justamente para tentar usufruir ainda esse ano, que é um ponto importante que o pessoal vai falar novamente. Pode ficar à vontade. Muito, muito, muito obrigada, França, pelas suas palavras, pela acolhida também. É uma alegria muito grande estar aqui falando para vocês hoje. Me chamo Lilian, eu tenho 51 anos, sou tudo aquilo ali que a Carla falou, eu acho que, estou tentando ser. Tenho uma experiência muito grande, né? Eu tive mais de 30 anos de vida pública, municipal, estadual, federal, sendo que nos últimos 15 anos de órgão público eu trabalhei no órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o órgão que avalia os projetos da Lei do Bem. Então, eu tive um contato do outro lado do balcão muito cedo, né? Desde 2000, ela está fazendo 20 anos agora, mas eu tive um contato com ela desde 2009. Então, eu estudei muito sobre a Lei do Bem e eu vi muito projeto equivocado, vi muita coisa errada e aceitei o desafio para vir para o outro lado, para tentar democratizar o acesso das empresas aos incentivos fiscais maravilhosos, que são uma espécie de cashback de impostos federais para empresas que investem em inovação. E o legal também é que, hoje em dia, a inovação não é mais vista como invenção, né? Antigamente, o pessoal quebrava pedra, porque todo mundo imaginava que inovação era uma invenção. E hoje já se entende que a inovação ela é na linha de produção, né? Ela é produto, processo, software que vai parar no mercado. Então, ela não é aquilo que está protegido dentro do NPI, como a patente, as 7 chaves. A inovação ela pode ser nova para o mundo, para o mercado, para o seu segmento, ou apenas para a sua empresa. O que importa é que você precisa adquirir novos conhecimentos e você precisa se tornar mais competitivo, e por isso vai fazer um projeto. E o legal disso tudo é que a gente tem aqui hoje, né? Eu estava observando na lista, né, de quem se inscreveu, nós temos empresas de alimentos e eu acho muito legal trabalhar a inovação nesse segmento. Saúde e bem-estar, nós temos a indústria presente aqui de tubos, do segmento hidráulico, de autopeças,
Nós temos pessoal de engenharia, varejo, energia, enfim, todas as áreas. A Lei do Bem ela é muito democrática, diferente do Mover, que é uma política que se restringe só ao setor automotivo, diferente a Lei de Informática, que se restringe só ao setor de informática. A Lei do Bem ela é para empresas de todos os segmentos. É assim no Brasil e mais em 49 países. Ela não existe só aqui. Os países mais desenvolvidos já usam incentivos fiscais para reduzir impostos de quem investe há mais de 70 anos. Aqui no Brasil é que nós estamos completando 20 e agora estamos quebrando barreira. Então, estar aqui com vocês hoje e levar essa oportunidade de cashback de impostos federais para que a sua empresa também seja mais competitiva é o que a gente está se propondo a fazer. Desejo uma ótima experiência e estou aqui para compartilhar com vocês, junto com a sócia Rafaela e com o Francisco, um pouco dos nossos conhecimentos. Maravilha. Então, vamos começar aí com o nosso... Falando um pouquinho mais sobre a Lei do Bem. Como a Lilian falou, eu me chamo Rafaela e vou complementar aqui um pouquinho com vocês. Pode passar, por favor? E assim, como a Lilian falou muito bem, a Lei do Bem, ela é a única forma de você comprovar que a empresa realiza pesquisa e desenvolvimento. E não entenda pesquisa e desenvolvimento como um palavrão, tá? Vocês fazem isso todos os dias, aprimoram ou desenvolvem um produto, um processo, ou um serviço, ou um software, e não é só desenvolver, vocês também podem aprimorar. Não passou para mim, Carla, não sei se passou para vocês, que a gente já está na página inicial. Está picotando um pouco, Rafaela. Ah, desculpa, vê se melhorou. Estamos vendo melhor? Sim, agora sim. Ah, maravilha. Carla, se você puder passar o slide, vou repetir o que eu falei. Assim, a Lei do Bem, ela é Rafa. Acho que é problema de conectividade. Quer mudar a conexão, talvez? Vou mudar, mas pode ir seguindo, Lília. Eu vou trocar aqui a conexão. Ah, tá. Pode colocar, então, na tela. Deixa eu ver aqui. Quando for para passar, vocês me avisam aí. Pode colocar, pode colocar. Tá. Deixa eu ver se eu... Aí. Pode deixar nessa? Pode deixar nessa. Então, como a gente vinha falando, né, a Lei do Bem, ela é hoje o principal instrumento, o cashback de impostos do Brasil, e é o principal instrumento que permite você ter de volta um pouco do dinheiro que você gastou com inovação. E olha que legal, o Ministério prorrogou até 30 de setembro o envio dos projetos da Lei do Bem de 2024, que acabaria em 31 de julho. Então, é a última alternativa para quem gastou com inovação em 2024 poder fazer uso do cashback. Tá? Então, vamos ficar atentos aí a esse número, a essa data, né? E os principais benefícios aí que a Lei do Bem traz é dedução de imposto de renda, dedução de contribuição social. Na verdade, ela traz uma redução de pagamento de impostos com base no que foi pago de imposto de renda, contribuição social e até permite a redução de IPI. Então, por exemplo, se você gastou 1 milhão com software no ano que passou, se você gastou com pessoas, salários mais encargos no ano que passou, você pode ter um adicional sobre esses valores, reduzindo a base de cálculo e, com isso, então, fazendo as perdecompras necessárias para poder ter o cashback já bater nos próximos impostos. Então, é possível zerar a base de cálculo, então, Francisco é mestre nisso, ele vai estar falando sobre isso daqui a pouco, né? É possível zerar o que foi pago de imposto de renda e contribuição social, desde que a gente consiga olhar no detalhe, né, e achar aí projetos que tenham sido executados. Voltou sua conexão, Rafa? Eu acho que voltou. Vê se melhorou para vocês. Melhorou. Ah, então tá ótimo. E assim, quando a gente fala da Lei do Bem, o que a gente busca, né? A gente sempre busca projetos que são desafiadores, que tiveram problemas na hora de executar. Eu sei que isso para vocês é catastrófico, para as empresas, mas para a gente é o melhor dos mundos. Então, quando a gente fala projetos, é exatamente o que vocês fazem todos os dias, mas não dão esse nome, tá?
que é desenvolver ou aprimorar um processo, um produto, um serviço ou um software dentro da empresa de vocês. Pode passar, Carla, por favor. E assim, quando a gente fala da renúncia fiscal que teve no Brasil no ano passado, no ano de 2023, por que a gente fala no ano de 2023, né? Porque, como o Gildo pontuou muito bem, a gente tem até a janela do dia 30 de setembro para submeter tudo que as empresas desenvolveram, aprimoraram em 2024. Então, o último ano que foi submetido na Lei do Bem foi 2023. Então, assim, no Brasil tiveram 9 bilhões de reais de incentivo fiscal, dessa redução dos impostos, que as empresas deixaram de pagar impostos porque desenvolveram coisas aqui no Brasil. E no Centro-Oeste foi uma parcela pequena, de 482 milhões de reais, mas isso já é um boom quando a gente fala de valores, né? Para mim, todo incentivo é bem-vindo, porque a gente tem o calcanhar aí, que é o pagamento dos impostos mensalmente, né? Com certeza. E, Rafaela, muito bem colocado aqui, né? Todo mundo que está aqui na nossa sala hoje, né? No Brasil, 3.878 empresas submeteram projetos de Lei do Bem. E a Lei do Bem, submeter projeto é que nem enviar declaração de imposto de renda, tem que fazer anualmente, né? Então, esse número aí é de empresas de 23. Esse ano vai ser enviado de 24. E na região de vocês, apenas 62 estão computando aqui dentro, ou seja, tem um oceano muito grande ainda, né, a ser navegado. E o governo, por outro lado, você vê, ele está abrindo mão de quase 10 bilhões de imposto por ano. E aonde que estão as empresas do estado de vocês aproveitando isso também, né? Infelizmente, os números mostram, São Paulo é o estado que mais utiliza, né, a Lei do Bem, seguido depois do Sul. E a nosso propósito aqui na França é melhorar esses números no estado de vocês. Sim, regionalmente mesmo, a Lei do Bem acho que ganhou mais notoriedade de uns 3, 4 anos para cá. Não são todas as empresas que tinham. Reflexo até dos nossos próprios clientes mesmo, não eram todos os clientes que faziam a aplicação da Lei do Bem. E me espantou de fato o valor, né? Muito baixo, não tinha esse dado não, Rafa. Muito bom, viu? Não, com certeza. E a gente está aqui para impulsionar isso e trazer cada vez mais benefícios para o estado de Goiás. E para outros também, tá, gente? Pode passar, por favor, Carla. E assim, a gente selecionou algumas empresas que talvez vocês conheçam que submeteram projetos em 2023. A gente não trouxe aqui ano a ano, porque, como a Lília bem falou, a Lei do Bem tem 20 anos. Então, ela vem crescendo a cada ano. E aqui tem algumas empresas que submeteram em 2023, como a Rio Quente, que são hotéis, são resorts. Então, assim, ela não se limita ao setor da economia, qualquer setor pode utilizar. Então, a gente tem, como eu falei, a Rio Quente, a Ecovias, que é a rodovia, né, a concessionária que está ali por dentro da rodovia, tem a Teuto, que é o laboratório farmacêutico. Então, assim, aqui tem alguns, né, não tem os 62, mas tem alguns que a gente selecionou para vocês. Tem empresa de alimentos, né, que também tem empresa de energia, enfim, como tem educacional. Isso mostra como é democrática a Lei do Bem. Todas as empresas podem fazer uso delas. E pasmem, tá? Cerca de 175 mil empresas no Brasil teriam direito a usar esse incentivo fiscal. E como vocês viram ali, mesmo fazendo 20 anos, nem 4 mil usam ainda. Primeiro, por preconceito, acham que ainda tem um conceito antigo de invenção relacionada à inovação. Outros acham muito difícil, e é por isso que a gente faz o trabalho de A a Z, a gente gosta de fazer o trabalho pelo cliente, porque assim como quando a gente contrata uma consultoria, a gente também não gosta de uma consultoria que fica pedindo, dá vontade de falar, cara, mas eu estou fazendo tudo, né? Então, nós entendemos assim que muita gente acha difícil, porque ainda não encontrou a seta. E vocês vejam como é complexo e é para todos. Então, sejam bem-vindos aqui à Lei do Bem, agora que vocês já viram que várias empresas também do estado de Goiás se beneficiam desse incentivo. Próximo é a empresa de vocês, hein? Com certeza. Pode passar, por favor, Carla. Aí agora a gente vai para quais são os critérios em si, né, para a gente poder utilizar a Lei do Bem, que são 4 critérios. O primeiro, a empresa precisa ser optante pelo lucro real.
A segunda, a empresa precisa ter lucro fiscal tributável, porque ela só paga esses impostos se ela tiver lucro, quando ela é do lucro real, né, gente? E ela precisa ter regularidade fiscal, ou seja, precisa estar conseguindo emitir a certidão negativa de débito. Ou seja, não pode ter dívida com a União, porque como que o governo ia fornecer recurso para a empresa que está com dívida com ele? Não ia fazer muita lógica. E a gente fala que o mais fácil é desenvolver ou aprimorar um produto, um processo ou um serviço aqui no Brasil. E como a gente falou no slide anterior, assim, a lei do bem ela não se limita a um setor. Como vocês viram, a gente tem ali uma ampla gama de setores que já utilizam e que podem utilizar também. E ela é de uso automático. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa que o seu projeto seja aprovado lá na frente para você utilizar o benefício. A gente tem empresas que utilizam em tempo real. O que isso quer dizer? Que vamos fazer um caso fictício aqui. Vamos dizer que a empresa ela apura os lucros, ela apura os impostos trimestralmente. Então, a cada trimestre, a gente faz o cálculo e fala: olha, empresa, está aqui o que você vai deixar de pagar de impostos. Então, na hora que ela vai fazer as declarações, ela já retira esse valor que ela deveria pagar por causa da lei do bem. Então, ela é de uso automático. E tem as empresas que falam: não, por exemplo, o caso de 2024 agora, todo mundo já pagou os impostos. Aí você vai falar: mas eu não posso utilizar? Pode sim, porque a gente vai fazer o cálculo do ano todo que eu digo do ano de 2024. Então, a gente vai ver projetos, despesas que estavam vinculados àquele projeto, para poder fazer esse levantamento e falar: olha, esse aqui é o número que vocês conseguem deixar de pagar, mas vocês já pagaram. Então, vocês vão fazer uma perda de conta para justificar o que vocês pagaram a maior. E é muito como interessante. Desculpa. Não, pode falar, Lili. E é muito interessante esse slide, porque como a gente está falando de 2024, pode ser que a sua empresa, em 2024, ela era lucro real e em 2025 ela passou a ser lucro presumido. Então, para você, se você era lucro real e se você teve lucro fiscal tributável, bingo, a lei do bem, ela é para você, tá? Se você mudou em 2025 para lucro real e está tendo lucro, bingo, a lei do bem é para você, certo? Então, esses são os primeiros pré-requisitos para que você se enquadre. A regularidade fiscal, ela fica um pouco complicada de olhar no passado, né, Francisco? Porque o sistema da Receita, ele não permite que você veja do ano anterior, eu acredito. Ele permite que você veja do período atual. Mas Francisco vai falar um pouquinho disso para a gente. Pode falar, Francisco. Lilian, é possível retroagir sim, até 2 anos atrás, o relatório de CNDs válidas. Olha que informação importante. Então, se é possível, dá para a gente fazer esse exercício e dá para seguir normalmente. Então, caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3, a caixinha 4 é com a gente, certo? A gente conversa com a direção da empresa, com o pessoal da produção da empresa, com o pessoal de tecnologia da empresa, a gente vai achar um ou mais projetos e a gente vai achar despesa. Essa é a nossa experiência. Essa questão do uso automático, gente, é aqui e no mundo todo. Porque essa não foi uma lei que foi criada aqui para o Brasil e saiu da cabeça dos nossos governantes. Ela veio copiada dos países desenvolvidos e ela segue os referenciais bibliográficos da OCDE, porque senão nós temos sanções de mercado, nós não podemos praticar aqui dentro o que não é praticado no incentivo fiscal para pesquisa, desenvolvimento e inovação como é lá fora. Tá? Então, você já pode usar, como a Rafaela estava falando, na hora. Tem empresas que vão usar agora, referente ao ano que já passou, e vão fazer todos os ajustes contábeis e fiscais necessários. Tem empresas que a gente apura mensalmente. Durante o ano de 2025, eles vão nos passando. E tem empresas que vão nos passando trimestralmente. E tem empresas que esperam janeiro chegar, para daí saber se tiveram lucro ou prejuízo, para a gente poder fazer o cálculo e até no dia 31 de janeiro do ano que vem, eles já ficam ok sem precisar fazer retificações. Então, essas são as formas como as empresas geralmente usam. Pode passar, Carla? E agora com o Francisco. Isso, agora a parte contábil. A melhor parte, tributária, contábil. Aqui que vai gerar as dúvidas, você. A gente não pode esquecer que a lei do bem, né, a gente tem uma pitada de parte técnica, né, de discutível de projeto, uma parte, segunda parte da pitada da parte contábil e tributária.
Nós colocamos aqui duas colunas, um sem o incentivo da lei do bem e uma com, para avaliar os efeitos, né? Na primeira coluna, sem incentivo, nós temos uma empresa, hipoteticamente, com uma receita de 1 milhão, custo de despesas de 500 mil, e uma despesa com um projeto de P&D, com um projeto de novo produto, processo ou serviço, no valor de 100 mil reais, né? Sem o incentivo, a empresa acaba apurando ali 400 mil de lucro contábil, não tem nenhuma adição, nenhuma exclusão, e acaba tributando 34% sobre os 400 mil, né, passando a parte do sócio, que é a Receita Federal. Então, nós temos um pagamento ali de tributos de 136 mil reais. Já com a Lei do Bem, o mesmo cenário de DRE, nós temos uma majoração dos mesmos 100 mil reais. Então, aqueles mesmos 100 mil reais que eu despesei a título de novo produto, novo processo, eu tenho agora o retorno de 60% desse valor, né, no primeiro ano, mas esse 60% pode ser majorado nos próximos anos, dando um efeito fiscal de menor carga tributária. Então, a minha base de lucro real era 400 mil, passa a ser agora 340 mil, e eu tenho um saving de 20.400 reais. Então, uma conta mais fácil para quem não é contador é que a cada 100 mil reais de dispêndio que eu tenho investido ali em processo, produto, com CLTs, matérias de consumo, eu consigo recuperar 20 mil reais com economia tributária, tá? Isso no primeiro ano. A partir do segundo ano, a gente tem algumas formas de majorar essa exclusão. Então, ela pode sair de 60% e para 80%, e se a gente for objeto de patente, a gente pode chegar até 100% dos mesmos valores que eu tenho ali de dispêndio. E se eu tiver uma exclusão... Pode falar, Gil. Perdão, essa era uma dúvida que alguns clientes já me anteciparam e perguntou para a gente se já começaria com 60% e até quantos anos que majorava, né? E qual que é o máximo de majoração que tinha. E em paralelo a essa pergunta, depois você só explica basicamente o que é investimento em P&D, né? O que caracterizaria o P&D. Maravilha, maravilha. Voltando à questão do incentivo, logo de cara a gente já tem a oportunidade de fazer a exclusão de 60%. Isso é para todas as empresas. Lança como exclusão mesmo no Lalu, né? Exclusão, exatamente. Essa é a contrapartida, né, do incentivo. Você já se aproveitou, você investiu por conta própria, você não conhecia a lei do bem, você tirou o capital, você investiu, né? E novo produto, processo, toda a equipe, matéria de consumo. E aí, a partir do segundo ano, desde que você tem um aumento de pesquisadores exclusivos, ou seja, CLTs, que ficam 100% tocando ali os projetos, você consegue ter uma majoração dessa exclusão. Então, a partir do segundo ano, a gente pode ter uma exclusão de 80% sobre o valor dos dispêndios com o meu projeto. E pode chegar a 100% caso eu consiga ter uma patente concedida desse produto, tá? E aí eu consigo, sobre o projeto, ter uma exclusão de 100%. No nosso caso, que seria 100% na despesa contábil e 100% do valor na exclusão, né? Dando um efeito tributário aí de recuperação fiscal de 34% sobre o valor ali da minha despesa. E o que a gente consegue avaliar? Toda essa gangorra de lucro contábil, receita, custos, despesa, ela recebe vários fatores ali, né? E muitas das vezes, por exemplo, se essa empresa ela tivesse um lucro real de 60 mil reais e eu investi, né, 100 mil, eu poderia até zerar a minha base tributária. Então, muitas das vezes, embora o projeto não seja tão grande, mas após os ajustes ali das adições e exclusões, o meu lucro real, se ele não for tão relevante, né, a depender do tamanho do projeto, eu consigo zerar toda a minha carga tributária. E a Lilian contextualizou também sobre a questão e a Rafa sobre trimestral, anual. Quando você consegue utilizar a lei do bem dentro do próprio período de apuração, que a gente está falando, por exemplo, 2025, você evita que o fiscal tenha que fazer decompes, retificações de balancete, toda essa questão mais fiscal. Mas a gente não pode deixar dinheiro na mesa, né? Isso não pode ser um empecilho da gente não voltar lá atrás, constituir os créditos e usar isso via comp, né? E especialmente, né, Francisco, num cenário de taxa de juros que a gente está vivendo na economia hoje, né? A gente hoje tem uma taxa aí que é 15 no banco, mas quando você vai ver é 22, né? Ao ano. Então, quando você vê é uma oportunidade de você voltar no passado e poder ter recursos, né? Vale esse esforço.
E apenas complementando, teve alguém, acho que foi França, né, para falar sobre P&D. Vou deixar o Francisco terminar para a gente dar alguns exemplos de P&D. Inclusive, nossa amiga Joyce fez uma pergunta que basicamente é o que eu perguntei, né? E Joyce, obrigado por ter participado, Joyce. Interromper, Francisco, mas só porque essa pergunta já vai responder a pergunta, né? Claro. Joyce está perguntando, no processo de aquisição de tecnologia voltada para a logística, abrangendo a WMS, DMS, TMS, que está presente no mercado e é utilizado por diversas empresas, adquirir essa tecnologia e solicitar customizações específicas para inovar meu negócio, eu gostaria de saber se possível enquadrar essa ferramenta na lei do bem, considerando as customizações da tecnologia em benefício da minha empresa. Essa é a pergunta da Joyce. Vou falar, Francisco, pode ser? Claro, claro. Então, vamos lá. ERP e ferramentas de mercado, que se chama de ferramentas de software de prateleira, eles não são enquadráveis na lei do bem, se eles forem somente o software, né? Mas se nós olharmos que você está aprimorando um processo interno, do qual, nesse processo interno, tem um software, e dentro desse software tem uma customização baseada nas regras de negócios da sua empresa, que você está colaborando para que essa customização seja feita e que ela vai te atender e que você vai precisar testar aquilo para ver se está de acordo com o que você fazia manualmente ou dentro de planilhas Excel ou através de controles, esse investimento na ferramenta, ele entra, mas não integralmente. No entanto, as pessoas da sua empresa que estão trabalhando, dando as informações para a customização, entram com o salário e mais os encargos delas ao longo do período do desenvolvimento e da customização, tornando-se factível isso enquanto uma atividade de desenvolvimento experimental de processo, que vem ali no P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento era um termo muito comum, né, na academia, para quem vai fazer uma tese de doutorado, né? E nós temos pesquisa e desenvolvimento científico e nós temos pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E a lei do bem é o tecnológico. Então, você não vai fazer uma tese de mestrado, publicar um artigo, até pode, né? Mas isso geralmente é coisa da academia. A lei do bem ela é para empresas, não para academia, né? Não para as universidades. Despesa com a universidade é saudável, mas a universidade não se beneficia quando ela é pública da lei do bem. Então, o que seria, por exemplo, tem alguma empresa de cosmético aqui? Eu acho que tem. Acho que tem. Eu poderia dar um exemplo de uma empresa de cosmético. Mas pegando esse gancho da Joyce e no tom provocativo e colaborativo, eu até complemento a pergunta dela, né? Sabendo que essa despesa que ela tem, esse investimento que ela vai ter com o software, eu colocando no projeto que é para fins de desenvolvimento do meu negócio, não se encaixaria, porque o projeto é individual, correto? Então, ela está vendo apenas a despesa do software, né, Joyce? Não sei se você quiser colaborar um pouquinho, trocar uma ideia comigo, né? Não só a despesa, mas, por exemplo, se eu tenho uma situação que o software não me apresenta hoje, mas eu vejo que tem condições de fazer uma customização, em tese o benefício seria para a minha empresa, mas isso aí poderia ser propagado para as próximas pessoas que quisessem contratar o software e usassem essa mesma ferramenta que eu. Perfeito, isso é uma despesa que cabe na lei do bem, só que isso é uma partezinha, porque essa customização ela vai ser feita para resolver uma dor sua, certo? Certo, mas ela pode resolver as dores de outras pessoas também. Sim, sim, mas você ninguém investe num software porque ele é bonito. Ou você vai precisar mudar um processo seu para você ficar mais ágil, ou com esse processo você vai ter um melhor controle de custo, ou você vai ter um melhor controle de produção, ou de despesa, ou de qualidade. Então, ele é parte de um projeto de produto, processo ou serviço. Geralmente, ele é parte de um projeto de inovação tecnológica de processo. Esse software vai melhorar o processo de alguma coisa da sua empresa, certo? Entendido, certo.
Então, o software em si não é o projeto, ele é parte de um projeto de pesquisa e Exatamente. desenvolvimento, mais de desenvolvimento do que de pesquisa, onde você tem uma hipótese de que com esse software e que com essa customização você vai sair de A e vai para B, certo? Certo. Não sei se Ok, eu obrigada. respondi. Ô, Lília, só um ponto que talvez, pelas palavras da Joyce, pode ser dúvida de outras pessoas, é que a lei do bem, ela é focada em resolução de problemas na empresa. Esse software ele não precisa ser replicado em outros para que você se aproveite do teu desenvolvimento. Você vai se aproveitar dos custos relacionados ao desenvolvimento para a sua empresa, tá? E aí, Lina, eu dei uma travada aqui, eu só queria complementar sobre a questão da retificação das Decomps, que hoje a Selic está batendo 15%. Então, quando a gente voltar lá no passado, se for lucro real trimestral, por exemplo, a gente já consegue pegar, atualizar a Selic, esse crédito, trimestralmente, desde o primeiro TRI, lá de 2024 até agora. Essa era uma Então, outra dúvida, o retroativo somente do exercício anterior, né? exatamente. Diferentemente de algumas obrigações acessórias, como a SF, que a gente consegue retificar, né, quantas vezes forem necessárias, a lei do bem, a gente tem um curto prazo, a gente não consegue substituir ou retificar a obrigação acessória da lei do bem, que é o formulário P&D. Então, a gente fica sempre limitado a essa janela. Para 2024, a gente tinha até dia 31 de julho, mas teve a postergação, a atualização do software lá do MCTI, do Ministério. Então, a gente consegue ter até o final do próximo mês para submeter 2024. Depois disso, a gente não consegue mais. Esse é o ponto interessante que eu estou correndo atrás para os clientes da Lobby, para tentar fazer todos aí essa segunda quinzena de agosto e setembro vai ser muito trabalho para a gente, viu? Porque nós vamos correr atrás dos clientes para a gente fazer o projeto. Depois eu quero que você explique um pouco do projeto também. Tem mais algumas perguntas também. Depois você terminar essa, a gente termina as outras perguntas, né? Pode Pode passar, passar. Carla, por favor. Aham. Tá bom. Aí, como a Lília falou, agora a gente trouxe alguns exemplos que poderiam se encaixar aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui no agro. Quando a gente fala, não, deixar claro aqui que esses não foram os projetos submetidos por essas pessoas, tá? Nós pegamos só as logos que já foram submetidos, as empresas que foram submetidas e imaginamos projetos que poderiam ter sido enviados por eles. Porque esses projetos, eles não são divulgados, tá? Nem nome, nada disso. É tudo sigiloso lá com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas com a nossa experiência, a gente imagina o que talvez eles possam ter submetidos. Então, quando a gente fala no agro, vamos dar o exemplo de uma empresa de sementes. Elas podem ter aprimorados sementes, por exemplo, com resistência a pragas, com resistência a um tipo de lagarta. Então, assim, sementes que crescem mais rápido. Então, existem vários aprimoramentos que podem ser feitos, não vou dizer desenvolvimentos, mas aprimoramentos das sementes. E tem aquelas sementes que são geneticamente modificadas. Então, tudo isso pode ser enquadrável como um projeto de pesquisa. Aí, por exemplo, tem o segmento de embalagens. Hoje, quando a gente cola uma embalagem em alguma coisa, é até difícil a gente arrancar, embalagem não, uma etiqueta, é até difícil a gente arrancar essa etiqueta. Tem etiquetas que precisam ser resistentes a frio, a umidade. Então, tudo isso pode ser um desenvolvimento interno das empresas que desenvolvem embalagens e etiquetas. Por exemplo, da indústria química, como a gente trouxe aqui, o desenvolvimento do fármaco ou o aprimoramento dele, porque assim, o último desenvolvimento mesmo, foi lá quando a gente teve o Viagra, que aí foi realmente aquele desenvolvimento há muitos anos atrás, que foi algo completamente novo. Aí, toda empresa de química, de fármacos em si, ela está sempre vendo inovações, ela está sempre vendo aprimoramentos. Então, a gente pode pegar um gancho com muitas coisas relacionadas a isso. Por exemplo, vou dar um exemplo do setor automotivo. Hoje, o setor automotivo está sempre buscando produtos mais sustentáveis, que não são ali vinculados ao petróleo, que eles estão realmente buscando isso por causa do Euro 7, das regras internacionais, né? Então, vamos pensar no desenvolvimento de uma mangueira. Hoje eles podem ter vários negros de fumo, que é
um insumo desse desenvolvimento feito com resíduos agrícolas até. Então, assim, eles estão reaproveitando resíduos dentro de uma formulação de mangueiras, por exemplo. Quer dar mais algum exemplo, Lígia? Sim, sim. Um exemplo também em relação a alimentos, né? Por exemplo, se você só fazia um alimento, desenvolvimento de produto na indústria cosmética, ótimo, Karina. Vou pegar bem esse exemplo. Se você já é uma indústria cosmética e você quer testar um novo óleo, uma nova propriedade, um novo aditivo, você vai gastar com matéria-prima, você vai gastar salário mais encargo de pessoas para fazer um teste e desenvolver uma nova formulação. Você vai, muitas vezes, gastar para dispensa de registro na Anvisa. Você vai precisar, começando lá do começo, quero usar uma combinação de óleo de açaí com óleo de andiroba na formulação e colocar uma base hidratante orgânica. E quero usar um corante urucum para deixar a pele mais colorida para mulheres no verão. Então, você vai fazer um estudo das propriedades desses aditivos e dessas matérias-primas. Você vai precisar ver como que elas se comportam juntas. Você vai precisar ver como elas se comportam com uma base hidratante. Você vai precisar testar ela numa pessoa com tonalidade em pessoas com tonalidade de cor diferente. Você vai precisar ver o prazo de validade desse produto. Então, tudo isso é o que se considera pesquisa e desenvolvimento. Então, você veja, está gastando salário e encargo de pessoas, está gastando matéria-prima. O ideal é você ter isso dentro de, por exemplo, 500 potes até você colocar isso e ver se as pessoas têm alguma reclamação que você não previu, por exemplo. Então, desenvolvimento de um novo produto, sim, é um caso muito legal de projeto elegível para a Lei do Bem. Se você vai substituir um fornecedor, no caso da indústria farmacêutica, também cabe dentro da Lei do Bem, porque produtos, né, que são registrados na Anvisa como fármacos, quando você vai substituir um fornecedor de matéria-prima, você tem todo um ciclo novo de teste e desenvolvimento que precisa ser feito. Pode falar. Isso pegando esse gancho seu, foi sempre uma resistência de alguns clientes e parceiros aqui do Estado, por eles não serem indústria, eles sempre vinham aquele discurso pronto, falando que a Lei do Bem não se enquadrava para eles como revenda, atacadista, varejistas, né? Se tiver alguns exemplos de revendas atacadistas, varejistas, né, para confortar o coração dos nossos clientes e parceiros e também dar essa expectativa para eles, né, de tirar esse conceito que na indústria parece ser bem claro, nas revendas ainda fica meio obscuro, né? Certo. Então, quando a gente vai para a revenda, para atacadista, o atacadista ele vive de comprar bem a quantidade certa e na época certa, ter uma logística que permita a chegada dele no melhor tempo possível, ter uma disposição desses produtos dentro de um centro de distribuição ou local de armazenamento muito bem definido para que, conforme os pedidos saiam, seja fácil encontrar esses produtos, ou seja, você já tem também aí uma gestão de estoque, e você tem que ter uma política muito séria e muito grande de remuneração de comissão de quem está vendendo, né? E muitas vezes as empresas elas têm políticas de comissão diferenciadas. A pessoa que vende pelo telefone tem um percentual, mas ela é suporte da pessoa que está na rua, que tem outro percentual, né? Então, o custo do produto também é sempre uma dor de cabeça. É um produto importado, é um produto nacional, como fazer a composição do custo, identificar a margem de lucro, como colocar isso em formato de sistema, Boa. né? Boa, porque então, isso conforta muito, né? Igual a Karina perguntou o desenvolvimento de um novo produto de indústria cosmética, acho que já ficou claro. E o Eric também foi semelhante à pergunta que eu fiz, para reforçar essa dúvida que ainda tem nos clientes. Ele perguntou, o negócio dele é e-commerce de autopeça. Então, eu entendo, eu ainda, como falei, nós estamos familiarizando com a Lei do Bem ainda, são poucos clientes nossos que utilizavam, e eu tenho um conceito na minha cabeça que
o que me deixa mais claro para me tentar explicar para os nossos clientes cara, tudo depende do projeto. Assim que eu entendo o projeto, as suas despesas, e eu consigo colocar no projeto, para mim se encaixa, né? Então, basicamente é isso, correto? É isso mesmo, França. E olha que interessante. A lei do bem e os financiamentos FINEP, que a gente também tem recursos, né, que estão com 7% de taxa de juro ao ano, e a gente está com esse dinheiro, inclusive, para a região de Goiás disponível, né? Traz uma nova forma do empresário pensar as coisas. Antigamente, o empresário chegava no banco e falava: eu quero dinheiro tanto para comprar um equipamento, e eu coloco tal bem como garantia, né? Hoje, nós pensamos em projeto. Então, ele investiu no equipamento. Só que ele também, além do equipamento, ele gastou com pessoas, ele gastou com consultor, muitas vezes para conseguir fazer o equipamento funcionar, para conseguir chegar no produto final funcionando. Ele precisou fazer a instalação daquele equipamento, ele gastou com matéria-prima até conseguir fazer aquilo funcionar e fabricar um produto economicamente viável, com o mínimo de perda possível. Então, antigamente, só se via a despesa da compra do equipamento. Hoje, já está sendo possível olhar que isso se transforma no projeto compra de equipamento, que dentro dele tem mais esse monte de despesas aqui. Então, muitas vezes a empresa fez investimento em software no ano passado e ela não chamou de projeto, porque chamar de projeto, muita gente ainda chama de projeto um projeto civil, um projeto de uma casa, um projeto mais de construção. Então, até a gente fazer essa curva, né, a gente vai ter que falar: você investiu no quê? Investiu em software, investiu em equipamento? É isso mesmo. Eu tenho mais umas 3 perguntas, vou deixar a Rafa terminar a apresentação ali, que depois eu vou fazer mais umas 3 perguntas que os clientes me perguntou aqui. Até falei para eles, pode perguntar direto no chat, acho que eles ficaram com vergonha, tá perguntando para mim no privado aqui. Mas, Inclusive, Rafa, essa questão do e-commerce financeiro, ela é muito complexa. Você ter um e-commerce de autopeças é difícil pra caramba, porque autopeças tem tamanhos distintos, tem peças distintas, tem modelos de carro distintos. Muitas vezes o mecânico, que é quem vai comprar, ele tem a peça varia de ano de fabricação por ano de fabricação do veículo, entendeu? E você ter dentro do e-commerce tudo isso e uma integração com o meio de pagamento, uma integração com o Mercado Livre, uma integração com o Magazine Luiza, você tem que trabalhar a identidade visual, você tem que entender, é muito complexo. Parece fácil, mas não é nada fácil, e por trás ainda tem uma curadoria de imagem. Se você tem um e-commerce da peça, você tem que colocar aquela peça que o engenheiro consiga saber que aquela peça é ela, que o mecânico consiga saber que aquela peça é ela, e que o consumidor final, no limite, consiga também. Eu vi casos de e-commerce onde se integrou, inclusive, a possibilidade de, através de um WhatsApp, você fazer uma foto da peça que está quebrada no carro, por WhatsApp ela vai e a própria IA já consegue ver ali das fotos que estão no e-commerce se aquela peça é compatível com o que está sendo oferecido. Então, não vai parar, né, França? A IA está vindo e vai ter mais inovação ainda nas empresas. com certeza. Maravilha. Pode passar, por favor, Carla? Aí agora a gente vai para os próximos passos, né? Na nossa próxima página vai ter um diagnóstico, onde vocês conseguem responder e ter informações já mais bate-pronto. Por exemplo, o quanto que vocês conseguem economizar ali de impostos em relação ao projeto que vocês estão em mente. E depois de vocês puderem responder esse diagnóstico, aí depois a gente agenda uma reunião para poder entender melhor o caso de vocês, analisa os projetos. A gente tem uma plataforma onde vocês inserem essas informações sobre o projeto e ele já consegue ter um acompanhamento, a gente consegue ter uma análise mais clara em si. A gente apresenta cenários desse cálculo para vocês, porque aí, quando vocês colocarem as informações na plataforma, vocês também vão colocar: participou o João, a Maria, o José, o terceiro tal, e com isso a gente vai atrás dos custos, claro, com a ajuda de vocês, para a gente conseguir ter tanto a parte técnica do projeto, tanto a parte contábil do projeto, que são os custos de desenvolver esse projeto, que aí sim a gente consegue apresentar esses cenários. E
aí com a aprovação de vocês dos cenários, né, de qual cenário que a gente vai seguir, a gente parte para colocar esse projeto no papel. Descrever ele com uma linguagem que o Ministério entenda que é uma linguagem de pesquisa, e a gente envia o formulário até o dia 30 de setembro. Então, quando a gente fala das atividades foram desenvolvidas em 2024. Mas esse passo a passo, ele se aplica todo ano. Aí, pode passar, por favor, Carla, e deixar na tela o QR Code, que aí a gente abre para as perguntas. Boa. Isso é um ponto bom para finalizar, Rafa. Tem alguns clientes que já tá de acordo para a gente fazer esse diagnóstico. E eu queria perguntar, Francisco, você que me responderia de maneira bem objetiva, quando o cliente disponibiliza ali um balancete, o DRE, que tem as despesas, pelas despesas declaradas, eu já consigo ter uma pré-análise, ou de fato eu ainda preciso, eu sei que precisa da entrevista, mas no balancete DRE eu já consigo ter uma previsão do que eu levaria para a lei do bem, ou de fato a entrevista ainda é consistente? Porque eu pergunto por quê. Passei de uma maneira prática, lembrando que nós temos até 30 de setembro para fazer o protocolo do projeto, né? Me corrija se eu estiver errado. Se os clientes disponibilizar um DRE e balancete, eu já consigo passar uma prévia do que seriam as despesas que eu levaria majorada para 60% na exclusão? Sim, daria para ter uma ideia, tá? A gente vai contar uma história. Então, antes da gente iniciar, vamos supor que a área técnica está investigando o projeto, ao mesmo tempo a gente quer seguir pela vertente dos outros 50%, que é a parte tributária e contábil. Com o balancete eu consigo ver, e aí eu vou até listar aqui, Agildo, que você comentou sobre, Francisco, comenta um pouco sobre o projeto, mas talvez você queria dizer os dispêndios elegíveis para o projeto, tá? Correto. Eu acredito que seria isso. Então, os dispêndios que a gente pode pegar pelo balancete são despesas com CLTs, e aí são os salários, encargos, mais provisões, é tudo que a empresa contabiliza a título de despesa, né, do colaborador, materiais de consumo, os insumos, as amostras que foram feitas, protótipos, tudo isso, tá? Entra para a lei do bem, sim. Terceiro, os próprios PJs que estão auxiliando no projeto ou empresas parceiras entram também no cálculo dos dispêndios, viagens e gastos se houver com registro ou manutenção de marcas e patentes. Então, nós juntamos tudo isso. Com o balancete, é possível sim ter uma ideia. Por exemplo, no balancete eu consigo ver se tem CLT, se tem PJ, se tem material de consumo, dá para avaliar mais ou menos qual é o valor até dos impostos, né? Caso a empresa for optante pelo lucro real, dá para pegar a CSLL, já fazer ali algumas análises, saber qual seria o lucro real que daria para a empresa aproveitar, já dá para desenhar mais ou menos o tamanho do projeto. A gente sempre gosta de estimar o máximo possível, né? Para a gente zerar ali a base de cálculo do imposto de renda, mas, obviamente, isso é uma análise prévia. Depois a gente entra no detalhe a partir do momento que a área técnica consegue cravar o projeto, e a gente entra no detalhe de todos os CLTs e todas essas despesas que eu comentei aqui relacionadas com o projeto, tá? Sim, e voltando mais uma vez, bom, muito bem explicado. Então, voltando mais uma vez para. Porque na minha cabeça e as pessoas que eu já conversei, inclusive tem uma indústria, cliente nosso, que já tem interesse e ela já tem ciência do que ela tem, que poderia ser enquadrado na lei do bem. Então, a indústria, o meu conceito ficou bem tranquilo e eu acho que reflete até meus clientes também, para a gente levar, para a gente fazer o projeto. Mas para atacadistas, revendedoras e varejistas, eu queria reforçar mais uma vez que ainda tem interesse. Por exemplo, tem um cliente nosso que, a gente conversando, ele fez um investimento muito alto, né? Ele contratou uma pessoa para ficar no processo de controladoria, mas trazendo novos negócios. Ele contratou um outro consultor que é só para fazer BI e market share. E eu falei, cara, esse investimento ficou muito alto, né? Foi uma equipe, como se fosse uma controladoria, mas voltada para novos produtos, novos serviços, né? E eu falei para ele, cara, dependendo desse investimento que você fez, eu acho que se enquadra na lei do bem. Então, semelhante a eles, tem outros dezenas de clientes também que pode se enquadrar, né? Então, eu não sei se eu fui no raciocínio certo, mas eu queria saber de você. Sim, exatamente. É que muitas das vezes a gente usa uma linguagem, né? O time contábil tem uma linguagem, o time fiscal tem uma linguagem, até de diretos e indiretos tem linguagens específicas, né? Muitas das vezes o cliente ele tem uma linguagem do ponto de vista do investidor, né? Do empresário. Como a gente teve, sabe, até a Joyce que trouxe um ponto, muitas das vezes aquilo que o cliente está mirando não é o projeto dele, só que ele não sabe, ele traz né? O gancho através dessa conversa. Mas fazendo uma investigação mais em detalhe, a gente pode achar outros, né? Outros projetos que ele nem pensou numa entrevista. Então, quando a gente olha para a área de revenda, varejo,
a gente olha mais para a questão de processo. E a lei do bem, ela vem, olhando de um ponto de vista econômico, auxiliar as empresas naquilo que a empresa está arriscando, porque eu posso fazer um processo e dar tudo errado. Eu posso fazer um produto e dar tudo errado. Isso é um risco tecnológico, de dar errado. O empresário não quer, né, perder dinheiro com um novo processo, um produto que vai dar errado. Mas é justamente a lei do bem entra aí. E detalhe, se você teve um produto ou um processo que deu errado, tem uma ótima notícia. Pode ser enquadrado na lei do bem também. Ah, mas eu fiz o projeto e deu certo, mas eu tive dificuldade. Entra na lei do bem, que bom que deu certo, né? Mas entra na lei do bem também. Então, assim, Gildo, eu não descarto nada, tá? A gente sempre gosta de fazer uma análise crítica do projeto para entender melhor a dor do cliente e talvez até achar outro projeto que ele não tinha em mente. Levando em consideração o prazo que nós estamos falando aí de 45 dias, como é que vocês veem a dinâmica para adesão desses clientes que querem aderir à lei do bem? Olha, Gil, da melhor forma, a gente colocou aqui no chat, colocamos a nossa landing page, que tem um diagnóstico gratuito. Ali, na landing page, a gente já consegue, com as informaçõezinhas preenchidas, o próprio preenchedor já consegue ter um retorno em tempo real, se ele se enquadra ou não na lei do bem, e de quanto a quanto pode ser o valor do benefício. Então, isso já é a primeira ponta para a gente poder dar sequência. Então, viu ali que está interessante? A gente vai fazer contato e vai marcar uma reunião para solicitar as informações, que o Francisco sempre solicita, né, Francisco? E rapidamente a gente já dá um retorno. Olha, nós temos aí um alvo de, por exemplo, 200 mil de imposto para recuperar, 2 milhões de imposto para recuperar, 12 milhões de imposto para recuperar. Agora vamos precisar, com base nisso que você respondeu no diagnóstico, falar com a pessoa da área tal, que geralmente é alguém ou da área de TI, ou da área de produção, ou da área da qualidade, ou da área da contabilidade, porque, gente, a inovação não é só porque você vai colocar no mercado. Tem muita inovação do que se chama de inovação de back-office, que é para dentro da empresa. A gente já fez projeto, já escreveu projeto da área do RH, porque o RH ele não contrata mais e admite como ele fazia antigamente. Hoje em dia tem muito sistema já parametrizado para isso. A gente já fez lei do bem de projeto do financeiro, né, de alterações dentro da área financeira da empresa, do pessoal de precificação, que hoje em dia a precificação ela também é automatizada e está começando a ser automatizada em várias empresas. A gente fez projeto de inovação de avaliação de perfil de crédito. Por quê? Uma empresa, por exemplo, no atacado, às vezes o representante está na rua e ele conseguiu um cliente novo. E aí o cliente quer fazer um baita de um pedidão. Então, entrar e já dar um crédito para ele não é possível sem antes fazer toda uma rotina de avaliação de capacidade de crédito. E aí tem birô Serasa e outros birôs, e tem também o que a empresa assume de risco. Então, hoje existe uma automatização dessa frente também em muitas empresas atacadistas, porque às vezes o atacadista ele quer expandir território, coloca representante comercial em vários lugares, começa a chegar um monte de pedido de um monte de gente nova e engargalava ali na pessoa da análise de crédito. Bacana. Aí frustrava o representante. Então, tem muita coisa acontecendo também nesse sentido. Bacana. Mais uma pergunta para contribuir nossos clientes e ouvintes aí. O projeto, quando for protocolar, demora muito para a gente fazer esse projeto, uma vez que a gente identificou as despesas e mapeou quais delas se enquadram na lei do bem. Como é que funciona o protocolo do projeto? E é interessante falar qual que é o ministério, né, que aqui, por exemplo, tem a Cefaz, nós fazemos protocolos estaduais, como o ProGoiás, como é que se produzia, que é direto da Secretaria da Fazenda. E como que é e onde é que acho que não foi falado, só para ficar claro para os nossos clientes. Eu vou deixar a Rafaela concluir, mas isso é diretamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E é tudo online. Entendi. Exatamente. Então, a gente chama não, né? O formulário se chama Form-PD, que é o formulário de pesquisa e desenvolvimento, e ele é a única forma de você mostrar que a sua empresa faz pesquisa e desenvolvimento. E todos os projetos são submetidos, eles são sigilosos. O Ministério ele não divulga esses projetos, nem nome, nem nenhuma informação. E eles são submetidos diretamente na plataforma do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eles têm professores de universidades que avaliam esses projetos. Acho que foi isso que você perguntou, Hildo. Não sei se você quer... Não, eu só para
para tentar responder mais completa, quando eu faço o protocolo, até quando eu já tenho certeza que eu posso usar o benefício, né? Então, como a gente falou lá no início, ele é auto-aplicável, você não precisa esperar que o seu projeto seja aprovado. Bacana. Por exemplo, agora eles estão finalizando a avaliação dos projetos que foram submetidos no ano calendário de 2023, que foi o último ano submetido. Então, eles já Uhum. estão aí analisando a totalidade desses projetos. Muito bom, muito bom. Esse é o intuito, a gente tentar ainda esse ano fazendo o protocolo. Então, necessariamente eu fazendo o protocolo, sei lá, vamos supor que a gente consiga fazer o diagnóstico, entrevista com um determinado cliente, concluímos ali dia 28/8, por exemplo. Eu já fosse fazer o protocolo, é protocolo que fala? A Formulário. submissão do formulário. Beleza, a partir do momento que eu levantei, eu já tenho direito a 2024, eu retificaria a SF ali desse ano para Sim. levantar esse crédito, né? Então, nós estamos falando que já poderíamos retificar a SF ainda esse ano e ainda tem todo o exercício de 2025, correto? Nós estamos falando de 2 anos de economia já de imediato, né? Exatamente. Isso. Bacana. Perfeito, Jean. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, acho que é isso. Aqui vai ficar gravada a reunião, a Carla vai fazer o encerramento, mas nós vamos entrar em contato também com todos os que deixaram o contato. A Rayane vai tentar agendar a reunião, colocar a Rafaela, colocar a Lila, o Francisco, para a gente já ter essas dúvidas. Algumas perguntas já foram respondidas diretamente no chat. Obrigado, Lilian. E queria agradecer a todos. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, Carla tinha falado que tinha uns clientes que tinham feito umas perguntas para ela diretamente. Pode ser que nós já fizemos aqui, já respondeu, mas tenta. Fala de novo, Carla, essas perguntas, por favor. Se já respondeu, responde mais uma vez aí, só para ficar registrado. Sim, a gente recebeu algumas dúvidas aqui, vou passar para vocês. Pessoal, é possível acumular os benefícios da Lei do Bem com outros incentivos fiscais? É possível, sim, é possível acumular com benefício fiscal, por exemplo, do Mover, que é do setor automotivo, da lei de informática. Acho que o Francisco tem mais alguns. Por exemplo, se a empresa está numa região que é incentivada, também não tem problema. Lucro da exploração, não posso acumular os incentivos, eles não concorrem entre si. Eu acho que o exemplo prático seria a própria subvenção, que a gente tem empresa que utiliza, juntamente com a Lei do Bem, então pode, né? Exatamente. Pode. A subvenção, acho que vai ter uma pergunta, mas vamos lá, depois Beleza. eu... Obrigada. Mais um aqui. Quais são os erros mais comuns que levam as empresas a perderem o direito ao benefício ou serem autuadas? O erro Falta de consultoria, eu sendo bem rápido. O erro mais comum é a escrita equivocada do projeto. Quando eu estava do outro lado do balcão, o que eu mais via era pessoas que não eram da área de engenharia, de química, escrevendo sobre isso. Então, não atendia aos requisitos, né, do avaliador. O avaliador, ele geralmente, ele é um professor doutor de uma universidade federal. Então, ele é um ser vaidoso. Vocês imaginem, gente, esse processo ele ocorre da seguinte forma: eu tenho uma empresa, a empresa, ela geralmente não coloca um monte de doutores para fazer nem estagiário de doutorado dentro dela, né? Aí você tem o ministério que recebe as informações dos projetos. Aí você tem o professor que nunca trabalhou na iniciativa privada, mas que sempre escreveu projetos aí para ganhar 100 mil, 200 mil, 300 mil, recebendo projetos da iniciativa privada. Então, num descasamento, a chance de não dar certo, isso é muito grande. Né? Você tem 3 pessoas que falam línguas diferentes avaliando, e a última ponta avaliando algo que nunca foi de competência dela. E essa foi a única forma que o governo federal achou de dar vazão para a avaliação dos projetos da Lei do Bem, porque o funcionário público ele tem o dever de manter a confidencialidade. Então, por isso que precisava ser professor de universidade federal. Então, o que mais leva a glosas, primeiro, empresas que usam o incentivo fiscal, mas não mandam o formulário para o Ministério. Segundo, empresas que contam com assessorias que não são boas vendedoras, mas não são boas executoras, e colocam despesas que poluem os projetos. Eu, por exemplo, esses dias vi, né, Rafa, você viu um projeto de P&D, onde que geralmente quando dá problema, como a gente é uma referência no mercado,
chegam para a gente para tentar salvar. A gente viu que a consultoria colocou 6 caminhões como material de consumo dentro de um projeto. Aí nem a gente, só com o senhor, né? Porque nem com a gente dá para salvar. Então, despesas que poluem o benefício. Quando a gente fala de despesas que poluem, é porque tem despesas muito saudáveis que geralmente a maioria das empresas desconhece e não usa, sabe? Então, essas são as principais glosas. Não mandar o formulário. Outra glosa é você confiar numa consultoria que não está olhando todos os dias os resultados da avaliação do Ministério e não te avisa se por acaso foi solicitada uma informação adicional. Sabe aquela questão de você ter um advogado e você perdeu uma causa porque passou o prazo e o cara não contestou? Isso acontece também com a lei do bem, tá? Então, essa é mais Obrigada, uma Lilian. das causas. Vou colocar a última pergunta aqui para a gente encerrar. Como que a gente pode comprovar que o projeto se enquadra como pesquisa, desenvolvimento e inovação para fins do benefício fiscal? Com uma entrevista bem feita, com solicitação de fotos que a gente pede, com solicitação de evidências. Tem algumas evidências que a gente ajuda a fazer, porque a empresa tem os dados, mas eles estão espalhados. Então, um projeto bem feito, ele também é acompanhado de uma fotozinha de uma reunião, né? A gente sempre busca colocar anexos, porque nós achamos que é extremamente saudável, né? Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui no chat, para você, Lilian. Esse tempo da consultoria seria de vocês ou do Ministério? Então, por 10 dias é o tempo que a gente precisa para 2024, tá? É o tempo que a gente precisa para olhar o enquadramento da empresa e os projetos da empresa e com quem que a gente vai falar, tá? O Ministério está levando cerca de 1 ano. 2023 já saiu o resultado todinho e agora que está aberto 2024. Então, isso está sendo bem rápido. Assim, ótimo. Pessoal, a gente vai encerrar. Quem tiver interesse, quem quiser, eu peço para que deixe o contato aqui, que essa reunião ela vai ficar gravada e a gente vai enviar para vocês pelo WhatsApp. Então, digita aqui para nós o seu número com o DDD que a gente vai estar encaminhando, tá? Acho que a gente respondeu bastante dúvidas. Agora eu vou fazer o encerramento para não tomar muito tempo de vocês também, tá? Então, a gente chegou ao fim do nosso webinar. Gostaria de agradecer imensamente aos nossos palestrantes que compartilharam tanto conhecimento e experiência e também a você que esteve conosco nesta manhã. Se você quiser se aprofundar no tema, entender como aplicar a lei do bem na sua empresa, a nossa equipe estará disponível para conversar depois do evento. Fiquem atentos ao e-mail, WhatsApp de vocês, pois nós enviaremos a gravação e os materiais complementares. Viu? Muito obrigada e até o próximo encontro. Obrigada, Lobby. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Gildo, tá mudo o seu O microfone áudio? está no mudo. Tá mudo, Gildo? Peraí. Aí, Agora foi. foi. Obrigado, Carlinha. Obrigado pelo apoio. A Carla, hoje, ela acompanha o nosso time de sucesso do cliente aqui da Lobby. Ela fez um trabalho muito forte, divulgando esses materiais ao decorrer das últimas semanas. Foi um tema que a gente decidiu, não vou falar de última hora, mas geralmente a gente se programa com um bom tempo, mas devido a esse critério que nós não poderíamos deixar passar batido, que é o prazo de adesão, a gente decidiu antecipar. Então, nas próximas semanas também iremos disponibilizar esse material que vai ser gravado, enviado para nossos clientes e demais e parceiros e pessoas que não são nossos clientes, para contribuir também. E acho que ficou hoje um aprendizado. Eu estou aprendendo muito com a Seta, de verdade. Estou muito feliz com essa parceria que a gente foi firmada pela Lobby. Espero muito que nossos clientes ganhem com isso. Nós ganhamos demonstrando como que a gente trabalha, como é que é a nossa metodologia. E eu acredito que, mais uma vez, como hoje o cenário está um cenário muito competitivo, desafiador, referente ao cenário de carga tributária principalmente, tudo que vem de benefício, que não tem exposição e risco, é sempre bom colocar na mesa, né?
Como tem um diagnóstico que falamos que é um diagnóstico gratuito, que a SET se disponibilizou a fazer, é importante mesmo preencher a agenda do pessoal aí para a semana que vem. Tomara que tenha 10, 15 agendas aí para a gente correr atrás e fazer esse bate-papo para o mês de setembro ser um mês aí só de protocolo desses benefícios, já visando realmente recuperar esses valores que foram pagos do imposto de renda 2024, 2025 e também reduzir a carga tributária daqui para frente, né? Teve algumas dúvidas aí que são empresas perguntando sobre percentual, qual era o valor, mas aí acho que é negociação, né? Nada que vai atrapalhar a negociação, pelo contrário, né? Acho que aqui ninguém vai perder negócio, se for para todo mundo ganhar, sim. Agradecer mais uma vez a Lira, o Francisco, o Rafa, demais envolvidos, nosso marketing, material muito bom. Depois a gente vai, como eu falei, entrar em contato com cada um de vocês que deixaram o número, os que a gente já tinha no banco de dados, e divulgar novamente, passar o contato para vocês conversarem e afunilar os detalhes de cada operação, né? Cada empresa tem suas particularidades, então a gente tem que entender as particularidades de cada negócio. Obrigado, Lívia, Francisco, mais uma vez. Obrigado, Carla. Obrigado a todos, viu?